9, o capítulo cujo protagonista é o demônio. Essa realidade que nós professamos implicitamente, ou nem tanto assim, no primeiro artigo do credo do símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Das coisas invisíveis, isto é, os anjos, nós temos duas categorias: os anjos bons e os anjos decaídos. Da queda dos anjos já tratamos, da prova a que Deus Todo-Poderoso submeteu todos os anjos, depois do que alguns pecaram. Tratamos no encontro passado da queda dos anjos. Citamos o Evangelho segundo Lucas: vi Satanás cair do céu como um raio, alusão de nosso Senhor Jesus Cristo à queda dos anjos. Citamos o capítulo 12 do Apocalipse de São João: já não se encontrou lugar no céu para o demônio e os seus anjos, eles foram precipitados e partiram furiosos para a terra, porque sabem que pouco tempo lhes resta. E o capítulo 9 descreve precisamente isto: uma estrela que cai, chamada Absinto, ela envenena a terra, e a essa estrela é dada a chave do abismo. O abismo é aberto, uma nuvem tenebrosa obscurece o céu, o sol particularmente, e uma quantidade inimaginável de gafanhotos, que na verdade são fantasmas demoníacos, são criaturas decaídas, são anjos maus, anjos malignos, que vêm infestar a terra, que vêm trazer dores à terra. O seu aspecto nós já vimos: gafanhotos, cabelo de mulher, capacete, couraça, e a sua picada é semelhante à picada de escorpião. Causam danos terríveis aos homens. Nós paramos o nosso encontro anterior no versículo 10º, se não me engano. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões, e o poder de afligir os homens por 5 meses. Um tempo breve, 5 meses. Agora continuamos o nosso estudo, versículo 11. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apolion. É curioso como o Apocalipse chama o demônio de rei, e Jesus chama o demônio de príncipe das trevas. Príncipe das trevas. Aqui ele é chamado de rei. Muito bem, estamos tratando aqui dos gafanhotos. E os gafanhotos, nós sabemos, são anjos maus. Existe uma hierarquia angélica, seja para os anjos bons, seja para os anjos maus. Hierarquia significa, lógico, que para os anjos maus, essa expressão, ela apenas etimologicamente não pode ser aplicada aos demônios, já que hierarquia vem de hieros, sagrado, arqué, princípio. Se hierarquia é princípio sagrado, entre os demônios não tem nada de sagrado, é exatamente o oposto. Mas vamos dizer, existe uma cadência de autoridade. Existe um anjo que é superior a todos os outros. Evitemos então a palavra hierarquia para falar dos anjos maus. Existe um anjo superior, o príncipe das trevas, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se fala de príncipe, supõe os vassalos, e quando se trata de rei, é a expressão usada no versículo 11, temos também os vassalos. Trata-se, portanto, de uma realidade má, mas que obedecem todos eles a um anjo superior. Existe um superior, não há uma bagunça, não há uma desordem, mas existe uma certa ordem, porém, que não é a autoria do demônio.
Deus, ao criar os anjos, já os cria na sua ontologia, na sua razão intrínseca de ser, uma cadência. E toda cadência significa os subordinados e o superior. É nesse sentido que se fala de rei. Portanto, o demônio dos demônios é o rei. Da mesma forma que de todos os anjos existe o príncipe das milícias celestes. Príncipe vem de princípio. Dentre todos eles existe um que está na ponta, na cadeia de comando da hierarquia angélica dos anjos bons, e é Miguel de que vai tratar o capítulo 12. Na verdade, o capítulo 12 é uma batalha entre Miguel e seus anjos, portanto, o príncipe e os subordinados, e o chefe dos demônios e os seus subordinados. Mas deixemos isso para o capítulo 12. Vejamos essas duas expressões, Abaddon em hebraico e em grego Apollyon. O primeiro nome hebraico, Abaddon, significa abismo, inferno. Vamos ver esses dois textos no livro de Jó, 26, versículo 6, e o Salmo 87, versículo 12. O segundo nome grego significa destruidor. Origem e objetivo combinam perfeitamente. Isto é, Abaddon é a origem, de onde ele vem do abismo, ele vem do inferno, e a sua finalidade. Ele vem para fazer o quê? Ele é o destruidor. Jesus fala da ação do demônio. Eu acho que esse texto, nós já citamos aqui, é precisamente João capítulo 10, versículo 10. O demônio, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Confiramos no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, nós temos o verbo utilizado pelo próprio Jesus Cristo. O Apocalipse o chama de destruidor, e Jesus usa o verbo destruir, aplicando para o demônio o substantivo ladrão. Leiamos em voz alta. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu penso que nós já explicamos essa cadência de não só de pedagogia, mas também de logística e de intenção. Primeiro rouba a graça de Deus com tudo aquilo que ela tem de riqueza na nossa vida. Rouba a paz, rouba a tranquilidade, rouba a fé, rouba a oração. Vai tirando da vida da pessoa e das pessoas tudo aquilo que é a sua fortaleza, que é a sua couraça, a armadura do cristão de que fala São Paulo. Depois que ele rouba, é lógico, o ser humano se torna vulnerável. É o passo para matá-lo. E matar aqui é nos dois sentidos, espiritual e físico. E depois vem a destruição. Então, José, matar não já é destruir? Não. Porque, lembrem-se das palavras de Jesus: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gênese. A destruição por excelência do demônio não é apenas das coisas físicas, não é destruição só da família, não é destruição só da convivência humana, não é destruição somente do sentido da vida da criatura, é a destruição eterna, isto é, a condenação eterna. Ele vem para destruir. A sua missão, o seu papel, a sua obsessão, a sua sede, a sua missão é destruir. Então, se existe uma palavra que define a essência e a missão de Satanás, destruidor. Estamos aqui diante de um versículo que é imprescindível para a compreensão da ação de Satanás no meio dos homens. Jó, capítulo 26, versículo 6. A região dos mortos está aberta diante dele, os infernos não têm véu. A região dos mortos, também chamada de Sheol,
Lógico que infernos aqui, discute-se se no tempo de Jó já tinha aquela concepção de inferno, morada dos demônios. Mas é a mesma expressão, Abaddon, porque esse livro de Jó foi escrito num contexto hebraico. Salmo 87, versículo 12. Acaso vossa bondade é exaltada no sepulcro, ou vossa fidelidade na região dos mortos? Abaddon. Abaddon. Próximo. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda dois outros. Primeiro ai, segundo ai, terceiro ai. Quem lembra do finalzinho do capítulo 8 do Apocalipse? Vamos ao versículo 13. Porque o versículo 13 cita 4 trombetas. E antes de aparecerem as outras 3, um animal, uma águia, que voava pelo meio dos céus, diz o versículo 3, clamava em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. É um prelúdio, é um anúncio antecipado de que faltam 3 trombetas. E porque esse anúncio não foi dado antes das 4 trombetas, comentamos isso no encontro passado, isso é uma prova evidente de que as 3 últimas trombetas vão trazer desgraças piores do que as desgraças das 4 trombetas anteriores. Vamos lembrar, quem tem memória boa, o que trouxeram as 4 trombetas primeiras. Muito bem. A primeira criatura a ser atingida, a terra. A segunda criatura atingida, o mar. A terceira criatura atingida, os mananciais. E a 4ª criatura, os ares. Não é verdade? Muito bem. Agora reparem, por que as desgraças últimas, as últimas 3, são piores do que as anteriores? Porque tocam diretamente os homens. Porque os demônios vêm com uma missão particular de destruir os homens. É lógico que ele está interessado na destruição da natureza, e isso acaba trazendo aflição para os homens. Mas a sua obra-prima, se é que se pode dizer assim, entre aspas, é o homem. Tanto é, deem uma olhada, tanto é que o versículo 4 do capítulo 9, foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens, e mais, aos homens que não têm o selo de Deus na mão. Então, terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda 2 outros. Perdura ainda o tempo do abismo aberto e da fumaça que dele sobe, obscurecendo o céu e a face de Deus. Lembrem-se que o abismo foi aberto e não foi fechado. Lá na frente, o Apocalipse vai dizer que o demônio será acorrentado por 1000 anos. E depois ele vai ser solto de novo. Ainda não chegamos nessa fase muito curiosa, importante, significativa da história da humanidade, do livro do Apocalipse em particular. Por enquanto, a porta do abismo está aberta. Essa fumaça negra que obscurece o sol, nós já vimos qual é o significado. É precisamente este: obscurecer a face de Deus. A ação do demônio é para levar a pessoa a não mais contemplar na sua vida. É a levar os homens a negar, a ignorar, a desprezar Deus e tudo que dele procede. Vamos à carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículos de 21 até o 25. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Não tem nada de coincidência. Lembram do obscurecimento do sol? Aqui no Apocalipse. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estúpidos. Mudaram, atenção, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem incorruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundícia, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Agora vem a frase fatídica. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Compreenderam agora? A saída dos demônios é para obscurecer o sol. É para ofuscar nas pessoas a face de Deus, o brilho de Deus, a ideia de Deus, os mandamentos de Deus, a doutrina de Deus, a igreja de Deus. É apagar isso, banir da sociedade isso. Banir da sociedade isso. Um mundo obscurecido, nas trevas. Essa é a ação de Satanás. E isso é particularmente presente, visível, no âmbito da política, em não poucos países. Em não poucos países. Sob o pretexto de modernizar a legislação, de adequá-la aos reclames das minorias. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Que voz é esta? A voz representa a resposta às preces dos fiéis cristãos na terra. Vale a pena, deixe o slide aqui e vamos ouvir essa voz, se bem que a gente vai comentá-la daqui a pouco. E que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Anjos acorrentados. A gente vai ver daqui a pouco do que é que se trata. Não são anjos maus, são anjos que executarão a ira de Deus. E já tratamos aqui da ira do Cordeiro. É uma ira que não pode ser interpretada segundo os critérios humanos. A ira do homem é pecaminosa, mas a ira de Deus não. Ira de Deus é um antropomorfismo, que significa uma maneira humana de se falar do agir de Deus. Toda linguagem humana ela é imperfeita, ela é ambígua. Também as categorias utilizadas na Bíblia, mas se nós não utilizarmos categorias humanas, nós não vamos compreender o agir de Deus. A ira do Cordeiro significa o Cordeiro misericordioso e justo, que vem executar a sua sentença, que nem fere a justiça, nem fere a misericórdia, porque Deus é, ao mesmo tempo, justiça e misericórdia. Portanto, ira aplicada ao demônio, cheio de grande furor, Apocalipse 12:12, dê uma olhada, cheio de grande ira, cheio de grande furor, é num sentido. Já a ira de Deus não é no sentido da ira do demônio. A ira de Deus é segundo os parâmetros da justiça e da misericórdia. Está claro? Está claro? Citamos, se não me engano, no programa passado, há determinadas palavras que não podem nos assustar. Quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim, etc. Porque na língua de Jesus, o verbo odiar tem dois significados. Um é o ódio no sentido que nós compreendemos na língua portuguesa. O outro é
de amar menos. Portanto, quando Jesus diz quem não odeia seu pai e a sua mãe, ele quer dizer quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou dito pela negativa, quem não ama menos seu pai e sua mãe, esse não é digno de mim. Então, o verbo odiar, o verbo irar-se, irar-se e tantos outros, é preciso compreender quando Deus se arrependeu de ter criado o homem, etc., aplicadas as devidas proporções, servate servantes. Tudo isso nós já vimos sobejamente. Muito bem. Essa voz solta os anjos que estão acorrentados, agora que seja executada a ira de Deus. Reparem, por favor, é uma humanidade que está pedindo para os anjos executarem a desgraça no meio dos homens? É uma humanidade masoquista? Não, não é. É a humanidade santa, as preces dos fiéis cristãos. Mas vejam, os anjos vão trazer desgraças, mas não para quem pertence a Deus. Volte de novo, crave os olhos, no versículo 4, Apocalipse 9, 4. Há determinados versículos que são cruciais para nós entendermos todo o capítulo. Os demônios saem do abismo, mas eles vão atingir apenas aqueles que não têm o selo de Deus na fronte. São os outros que pedem, soltem os anjos. É hora de a desgraça vir sobre nós. Mas atenção, as 3 últimas desgraças são apenas para aqueles que não têm o selo de Deus na fronte. Em outras palavras, o homem vai experimentar aqui na terra, podemos até dizer, já está experimentando, as consequências dos seus desvarios. Já citamos a carta aos Romanos? Já citamos. A humanidade já experimenta as consequências da sua loucura, da sua insanidade. O homem cria a destruição para si. Essa legislação permissiva, por exemplo, na Holanda não somente as drogas, e drogas pesadas são lícitas, mas a prostituição e tantas outras coisas que ainda no Brasil são ilícitas. O homem se destruindo, isso traz consequências sociais, psicológicas, individuais, familiares, coletivas, etc., de uma sociedade cada vez mais obscurecida, sem valores, hedonista. E isso é letal para o homem, e não é o homem tomado individualmente, mas isso se alastra como um cancro, como uma doença contagiosa, vai contagiando famílias, vai contagiando sociedades, vai contagiando povos. Nós estamos acompanhando. Vai ser votado o projeto do aborto no Uruguai, eu não sei se passou da maconha, parece que passou, muito bem, mas está tramitando também na Argentina, se não me engano, no Chile, se não me engano, enfim, a América do Sul parece que está sendo contagiado, aliás, é uma onda que contagia uma e outra, e assim por diante. Muito bem. O castigo que se segue é fruto da oração dos mártires. Lembram? Até quando, Senhor, deixarás de fazer justiça contra aqueles que derramaram o nosso sangue? Nós já vimos isto no capítulo 6. Vamos dar uma olhada? 6 de 9 a 10. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Falamos do verbo vingar-se, citamos Hebreus capítulo 10, a mim cabe a vingança. Isso quer dizer que se não nos compete a nós, criaturas humanas, nos vingarmos de quem fez mal para conosco, é lícito pedir a Deus que se vingue.
Vimos também a etimologia do verbo vingar. Vindicar é fazer justiça. Só que o verbo aplicado ao homem que peca adquire uma conotação negativa, aquela de fazer justiça com as próprias mãos, dente por dente, olho por olho, etc. Mas a vingança de Deus nada mais é do que a sua justiça. É hora de agir. É hora agora de mostrar para o homem mau as consequências daquilo que ele semeou. E citamos aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. O que o homem semeia, isso ele colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Próximo. E que dizia, aqui são os fiéis, as preces desses que estão debaixo do altar, esses que foram imolados, esses que tiveram suas vidas sacrificadas. E que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Atenção, o rio Eufrates existe até hoje. Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. Meso, meio, potamos, rio. É aquela região, Tigre e Eufrates. Iraque. Não é verdade? O antigo reino babilônio colado com o antigo reino persa, que é o Irã. 2 países hoje que não se entendem bem. Muito bem, anjos presos, espíritos sinistros. 4, perfeição cósmica. Já vimos 4 animais, já vimos os 4 cantos da terra, etc. Eufrates, no Antigo Testamento, é o foco de onde partiam as invasões para a Palestina e o povo eleito, símbolo proverbial da inimizade a Deus. Muito bem, próximo. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. 4 anjos, número da totalidade. Já vimos isso. 4 para nós no Apocalipse é um número mais do que conhecido. Seu significado evoca a ideia de um quadrado, uma figura geométrica de 4 lados iguais. Portanto, a ideia de perfeição é uma figura que, se você virar de qualquer lado, você vai ver sempre do mesmo jeito. Portanto, a ideia de totalidade. A terra toda lhes foi entregue. 4 anjos, 4 cantos da terra, os 4 ventos, enfim. Trata-se de um poder que tais demônios têm para atingir os homens em toda a face da terra. 4 cantos da terra, nós já vimos que é uma expressão que precisa ser compreendida na mentalidade daquele tempo. 4 cantos da terra, 4 ventos da terra, ou seja, em toda a face da terra. Hora, dia, mês e ano. Número 4, repare, hora 1, dia 2, mês 3, ano 4, que indica momento perfeito e exatamente fixado. Não me perguntem qual é o século, qual é o milênio, qual é o dia, qual é a hora, qual é o mês do início dessa ação nefasta, concatenada, vinda de todos os lados. E se já está acontecendo, enfim, eu quero crer, a julgar pela história da humanidade desde nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, que o demônio nunca deixou de agir. Sempre agiu, parece que atualmente com mais virulência, com mais agressividade, com mais insanidade, com mais fúria. Todas essas palavras que, aliás, já se encontram no Apocalipse. O próprio versículo 12 do Apocalipse 12: partiu para a terra furioso, ou cheio de grande ira, ou cheio de grande furor, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Repito, para tranquilizar os corações daqueles que temem a Deus. É o versículo 4 desse capítulo que não pode ser perdido de vista. Esses demônios, esses anjos sinistros, esses anjos decaídos,
só vão causar dano aqueles que não têm o selo de Deus na fronte, aqueles que não pertencem ao Senhor, aqueles em cuja vida a face de Deus foi obscurecida. Está claro? Está claro? Portanto, quem pertence a Deus, quem anda na graça, pode dizer: venham todas as legiões infernais. Que o inferno fique vazio e a terra fique cheia de demônios. Eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus. Eu, como diz Josué, capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse está blindado, essa família está protegida. É do Senhor, não precisa temer absolutamente nada nem ninguém. O demônio, eu já disse e eu repito, tem seus limites. Seja na tentação, seja na ação efetiva de roubar, matar e destruir. O demônio não rouba quem não aceita ser roubado. O demônio não mata quem está revestido da armadura de Deus. O demônio não destrói quem anda na presença de Deus, quem vive na graça de Deus, quem vive na santidade de Deus. Essa é a tranquilidade do cristão. Essa é a serenidade daquele que pertence a Jesus nesses tempos atribulados, nesses tempos em que a presença de Satanás é tão nefasta, é tão terrível, é tão destruidora, é tão avassaladora. Ele pertence ao Senhor. Esse tem o selo do Senhor na sua fronte. O demônio não lhe toca, não lhe prejudica, não lhe causa qualquer dano. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Esse é o âmbito da ação de Satanás. Aqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. O número de soldados desta cavalaria era de 200 milhões. Eu vi o seu número. Por favor, nós estamos num livro em que números, imagens, animais são o que? Apocalipse 1:19 simbolismo. Eu vi o seu número, 144 mil, é o número dos eleitos, etc. 200 milhões, número simbólico. A quantidade de demônios é muito maior do que 200 milhões. A Bíblia utiliza uma expressão que não é muito conhecida na língua portuguesa: miríades de miríades, ou seja, bilhões de trilhões ou trilhões de quatrilhões. É um número exagerado. Grandíssima, repare o superlativo, grandíssima quantidade de demônios. Eu insisto aqui, para aqueles que tanto subestimam como superestimam a ação dos demônios no meio dos homens. Evitemos a paranoia, de um lado, que enxerga demônio em tudo, e que creem que porque a quantidade de demônios é imensa, nós particularmente estamos dominados, impedidos, absolutamente sob o seu poder, alto lá. Não existem apenas milhões e milhões de anjos maus. Há milhões e milhões de anjos bons também. Mas o que mais conforta é Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. E se quisermos utilizar uma palavra-chave, e essa palavra-chave é que abre a porta da nossa vida para a entrada dos demônios: pecado. Que é o que lhe agrada. O demônio quer que pequemos, ou seja, que desobedeçamos a Deus. E depois de um pecado vem outros. Que nós recrudesçamos, que nós reiteremos, que nós pratiquemos de novo, que nós nos acostumemos, que nós adquiramos um hábito de agir mal, que chega até ao vício, à dependência, ao comprazimento na vida do pecado, que traz consequências tremendas. O próprio pecado vai obscurecendo a ideia de Deus, o temor a Deus, os mandamentos de Deus, a formação cristã, a ponto de destruir completamente na vida da pessoa, na vida da família, tudo o que lembra Deus,
tudo o que conduz a Deus, tudo o que nos leva a temer a Deus, a honrá-lo, a respeitá-lo, a temê-lo, a obedecê-lo, a adorá-lo, a glorificá-lo, etc. Esta é a obra de Satanás: roubar, matar e destruir. Muito bem. Versículo 17. E foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. A intenção é essa mesmo, caríssimo internauta, é assustar. Mas é um susto que não pode ignorar isto. Cada imagem dessa, cada símbolo desse, precisamente, tem um simbolismo, tem um significado. Tudo começou com uma estrela. Foi dada a chave do abismo para a estrela. O abismo se abre, uma nuvem de gafanhotos, couraça, cabeça de homem, cabelo de mulher, armados para a guerra, capacetes semelhantes a uma coroa, e agora, picadas semelhantes às dos escorpiões, e agora cavalos. Então agora é preciso colocar esses gafanhotos em cima dos cavalos. Tá claro? Outros animais, outra categoria de animais. Fogo, fumaça, enxofre, chama sulfurosa. São elementos infernais. Ressaltam a fúria e a maldade das hostes satânicas. Livro de Jó, capítulo 41, de 11 a 13. De suas ventas sai uma fumaça, narinas, como de uma marmita que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa, a chama jorra de sua goela. Em seu pescoço reside a força, diante dele salta o espanto. É uma imagem, portanto, que São João tira do livro de Jó e aplica aos anjos maus, às hostes satânicas. Vêm, portanto, furiosos. Fúria é uma categoria que nós já sabemos, Apocalipse 12, 12. Partiu para a terra cheia de grande furor. Reparem aqui, o cavalo evoca precisamente aquele animal associado à batalha. Todos os exércitos no tempo de São João, eles contavam com o que hoje nós chamamos de artilharia, mas também de cavalaria. Animais associados à força, à velocidade, e tudo isso tem num âmbito, num contexto de guerra. Portanto, os anjos maus são fortes, são organizados, são velozes, são astutos, são destemidos, e tudo isso é um requisito numa batalha. Eles não têm nada a perder. Já perderam tudo. Não tem nada a perder. São os únicos inimigos que não têm nada a perder. Porque o inferno já é deles. Já perderam o céu. Então a fúria é descontrolada para todas as criaturas. Repito, ele não toca naqueles que são de Deus. Seja de Deus, viva na santidade, viva na graça, viva no temor do Senhor, ele não lhe atinge. O máximo que ele pode fazer é o que fez com Jesus. Ah, mas Jesus morreu. Em tuas mãos entrega meu espírito. E ao terceiro dia ressuscitou. O Senhor é meu pastor. Ainda que eu ande no vale da morte, ainda que eu morra, é o máximo que ele pode fazer comigo. É matar o meu corpo. Mas a minha alma não. É a mística dos mártires, de São Sebastião, de Santo Expedito. O inimigo furioso partiu para eles. A minha vida física você tira, mas o meu coração de Deus você não tira. E aí o demônio não toca, absolutamente.
Absolutamente aqueles que têm o selo, vivem na presença de Deus, vivem na graça de Deus. Depois, crina, como juba de leão. Reparem, vamos chamar isso de topete, né? O topete. Aliás, os cavalos, eles têm aquela parte ali no pescoço, aquela juba que é cortada, que é a parada. Mas se ela crescer, se não se cortar, fica aquele aspecto bem desagradável, né? Do animal. Muito bem. Quando ele é domesticado, é bem cuidadinho, etc. Pois bem, próxima, agora. E uma terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Atenção, qual é o âmbito da humanidade que é morto? Versículo 4: aqueles que não têm o selo de Deus na fronte. Os danos que o demônio causa são danos para esses homens que não têm o selo de Deus na fronte. Se alguns de vocês me perguntam e que tipo de modalidade de mortes, é somente associar as mortes que ceifam vidas humanas, que têm uma relação direta com o pecado. Vejamos o tráfico de armas, vejamos o tráfico de drogas, vejamos o desvio de verbas que leva uma multidão de famintos, de indigentes, a morrerem de inanição, de sede, por falta de condições dignas de vida. A estrutura do pecado, a indústria do pecado, quaisquer que sejam as suas modalidades, as suas aparências, a sua estruturação, e convenhamos, são tantas. São tantas. Muito bem. Versículo 19. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam dano com elas. Reparem, gafanhotos com poderes de picarem, com picadas semelhantes a dos escorpiões, a face semelhante a de homem, com uma coroa, cabelo de mulher, couraça, montados em cavalos, cavalos com caudas, cabeças como serpentes, e causavam danos com elas, as cabeças e as caudas. É algo, lógico, por favor. Na apocalíptica, tudo simbólico, mas que evoca essa ideia de uma organização do poder das trevas, de uma fúria, de uma força e de danos tremendos que o poder das trevas pode causar aos homens que não têm Deus. Suas caudas parecem serpentes. As caudas que consistem num emaranhado de serpentes, cuja picada é mortal. Não vamos repetir aqui a explicação da picada, porque já falamos das picadas dos gafanhotos. Com uma força brutal e uma argúcia sinistra, esses monstros procuram destruir o que lhes aparece na frente, até alcançar a medida fixada. A medida fixada, ela está no versículo 4. Um terço. Próxima. Estamos já no final. Mas o restante dos homens, que não foram mortos por esses 3 flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. De novo eu volto ao versículo 4. Vejam bem. O âmbito da ação do demônio são os homens que não têm o selo de Deus na fronte. Desses, nem todos vão morrer. Somente um terço desses é que irá morrer. Os outros não morrem, mas melhor seria se tivessem morrido, porque não se arrependem. Aqui é a dureza do coração.
mesmo sofrendo, mesmo experimentando no corpo e na alma as picadas de Satanás, não se arrependem. Lembra uma frase? Jesus, lembra de mim quando estiveres no teu reino? Esse levou uma picada do demônio. E quantas picadas? Mas antes de partir, teve a graça do arrependimento e pediu perdão a Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas esses outros não. Isso indica, e isso particularmente me assusta, que no final dos tempos, alguns maus se tornarão piores. Da mesma forma que os bons se tornarão melhores. A esse respeito, agora eu vou citar uma frase, que nós vamos ler agora. Algo espantoso, espantoso. Apocalipse 22, versículo 11. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça justiça, e o santo santifique-se ainda mais. A Bíblia aqui não está mandando ninguém pecar, por favor. A Bíblia aqui pede para o homem se decidir. Depois de citar esse texto em outra série, eu recordava a frase de Jesus para Judas no capítulo 13 do Evangelho segundo João. Quando o demônio entrou no coração de Judas, quem pode dizer o que foi que Jesus disse para Judas para ganhar uma passagem para a canonização do Papa a pé? Conseguir chegar em tempo. O que tens a fazer? Faça. Jesus, ao dizer isso, não está mandando Judas pecar. O texto é bem preciso. O demônio entrou no coração de Judas. Já estava decidido. Judas já tinha consentido. Eu vou trair esse homem. Eu quero esse homem preso e morto. E Jesus viu isso. Jesus percebeu a hora da entrada do demônio no coração dele. Aí não tem mais. O que você está fazendo aqui? O que você tem que fazer? Faça depressa. Vamos ao texto? João capítulo 13, versículo 27. Todos em voz alta. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faz-o depressa. Ou seja, meu amigo, decida-se. O demônio entrou nele. O demônio entrou nele. Então, no fim dos tempos, não se assustem. Esses que não se arrependeram vão se tornar piores. Por outro lado, no outro fronte, os bons vendo isso e vendo a bondade dos outros bons, procurarão ser melhores. É isso que vai acontecer no fim dos tempos. É isso que já está acontecendo no fim dos tempos. Eu vou pegar um de vocês, qualquer um de vocês, que temem a Deus, que buscam o Senhor, assistindo um noticiário, sei lá, de tráfico de drogas, um documentário sobre Cracolândia, 1 hora vendo só o pecado. Aquilo não vai convencer vocês a se drogarem. Pelo contrário, o efeito é o oposto. Vendo o mal, é isso? Essa é a felicidade sem Deus? É isso que o homem acarreta para si sem Deus? Pois eu que tenho Deus, vendo isso, buscarei ser melhor. A reação dos bons é a santidade. E nisso ele repudia, condena a conduta, não a pessoa, mas a conduta, isso não. E aqui me espelho nos bons, espelho nos santos, nos mártires. João 23, amanhã santo, João Paulo II, amanhã santo, os modelos, as vitrines, e os santos que peregrinam aqui na terra. Eu me espelho nesses. Portanto, no fim dos tempos, vai haver um recrudescimento da parte dos maus. Não se arrependerão, não cessarão de adorar o demônio. Não, não e não. Os outros homens não se arrependeram. Estes sinais, nos quais Deus convida os homens à conversão, recrudescem o mal. Os bons se tornam melhores, os maus piores. Amadurecem a fé e a moralidade, mas também o ateísmo e a imoralidade. O que nós vamos perceber então no fim dos tempos é o crescimento do propósito dos dois frontes.
Quero ser mais santo, quero ter mais fé, quero praticar mais a caridade, quero ter mais esperança. E do outro lado, mais ódio contra Deus, mais pecado, mais vontade de afundar, de chafurdar-se nessa lama, nessas trevas. Essa é a perspectiva para o fim dos tempos, segundo o Apocalipse. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícias e furtos. Muito bem. Então, o quadro pode parecer tenebroso. Eu acho muito realista. Sim, assustador, sim, preocupante, sim, porque a gente percebe que o demônio diariamente conquista, ganha muitas batalhas. Por favor, o capítulo 9 não é o último da Bíblia. No final, nós veremos a vitória do Senhor. Para o inferno irão diversos, irão muitos. Veremos quem, veremos quantos. Genericamente, não sabemos o número exato, mas a vitória será do Cristo. Vitória do Cristo não significa dizer que o inferno será esvaziado, que os maus todos se arrependerão e que os próprios demônios se arrependerão. Não é isso que diz o Apocalipse de São João. O Apocalipse atesta que o inferno existirá eternamente. No próximo encontro, sábado que vem não estarei aqui, porque começa a reunião, a Assembleia dos Bispos até o dia 9 de maio. Mas o primeiro sábado, depois do dia 9 de maio, se Deus quiser, estaremos aqui para continuar o estudo do Apocalipse, capítulo 10.